pessoal, tudo bem? Eu estou morrendo de saudades de vocês. Queria muito estar juntinho dando aula para vocês. Como não é possível, vamos continuar nossas videoaulas, né? Peguem a apostila, volume 2, capítulo 10, a realidade agrária brasileira. A agropecuária engloba agricultura e pecuária. E eu posso dizer para vocês que a agropecuária brasileira está de parabéns. Por quê? Desde os primeiros tempos do Brasil, da formação territorial do Brasil, da ocupação das terras, a agropecuária foi muito importante nesse processo. E nos dias de hoje, ela continua sendo uma grande riqueza. Essa riqueza, vamos comparar agora nos números. Observem aqui. Na agricultura, o café brasileiro está em primeiro lugar na produção. Cana-de-açúcar, primeiro lugar. Laranja, primeiro lugar. A soja, segunda maior produção do mundo. Milho, terceiro, e cacau, quinto lugar do mundo. Ainda falando sobre agricultura, vemos aqui dois sistemas agrícolas. Existem várias classificações para os sistemas agrícolas. Aqui eu estou destacando apenas em termos de tecnologia. Observe. O sistema tradicional agrícola produz alimentos básicos para o consumo interno, como arroz, feijão, milho e mandioca, com a utilização de técnicas rudimentares, simples, baratas, que são o arado, a enxada e a queimada para limpar o terreno, com mão de obra familiar. Agricultura moderna. Nela pratica-se a monocultura, que significa cultivar um só produto agrícola naquela propriedade, em grandes propriedades chamadas de latifúndios, para exportação ou para a agroindústria. O que seria agroindústria? É aquela indústria que compra o milho e transforma o milho em óleo de milho, que compra o tomate e vai transformar o tomate em molho de tomate. Então, a indústria totalmente ligada à produção agrícola, com a utilização de técnicas modernas. Então, aqui, uma imagem para representar esse sistema agrícola tradicional. Um homem fazendo manualmente o trabalho com uma enxada e aqui uma máquina agrícola. E em relação à pecuária, o que podemos afirmar sobre o Brasil? O Brasil tem uma posição de destaque também nas criações de bovinos, primeiro lugar, suínos, terceiro lugar, equino, quarto lugar mundial, aves, quarto, caprinos, 16º e ovinos, 18º. Vou explicar um detalhe dessa questão aqui de bovinos. A Índia é o país que tem o maior rebanho bovino, porém a religião hinduísta prega que a vaca é um animal sagrado, é uma divindade, por isso não deve ser abatida, não deve ser morta. Por isso o Brasil ocupa na criação para o consumo como o maior produtor mundial. Existem dois sistemas de pecuária, o sistema intensivo e o sistema extensivo. No sistema intensivo, o gado fica preso, fica confinado em estábulos, é o gado estabulado. A ração é artificial, é balanceada. A vacinação e cuidados veterinários são intensivos o tempo todo, grande investimento nessa área. No sistema extensivo, o gado fica solto nas propriedades, ocupando um grande espaço que poderia ser inclusive dedicado à agricultura. A pastagem é natural e existe menor intervenção de veterinários, não que não ocorra, mas ele é menor do que no sistema intensivo. Aqui eu coloquei duas imagens para ilustrar o sistema intensivo. O gado estabulado, recebendo alimentação artificial, a ração balanceada, e aqui representando esse cuidado veterinário. No sistema extensivo, gado criado solto nas pastagens naturais. A modernização da agropecuária brasileira. A partir de 1970, verifica-se que no Brasil ocorreu um avanço na agropecuária. Isso significa que a tecnologia chegou aqui com a Revolução Verde. Por exemplo, uso de máquinas agrícolas modernas, agrotóxicos, adubos,
fertilizantes, sementes selecionadas, melhoramento genético nas criações. E tudo isso resultou numa grande produtividade. Observem aqui as imagens. A biotecnologia colaborando na agricultura e na pecuária, clonagem de animais, uso de máquinas agrícolas modernas e caras, uso de drones para controlar as plantações. A Revolução Verde. Vamos entender o que foi a Revolução Verde. Foi um programa iniciado nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial com a proposta de acabar com a fome mundial. Mas de que maneira? As empresas estadunidenses passaram a desenvolver e vender para o mundo inteiro máquinas agrícolas, fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas e uma série de outros insumos para a agricultura. Tudo isso prometendo produzir mais, aumentar a produtividade e, consequentemente, diminuir ou até mesmo acabar com a fome. Mas tudo isso era de graça? É óbvio que não. Esses produtos eram vendidos por preços altos. A Revolução Verde, sim, conseguiu cumprir o que estava prometendo, que era aumentar a produtividade, não para todos. Aqueles agricultores com menos recursos, aqueles países mais pobres, ficaram exclusos disso, porque não tendo dinheiro, não tinham acesso a toda essa tecnologia. Observem as imagens aqui para entender melhor sobre a Revolução Verde. Vejam, uso de agrotóxicos aumentou, prometeu e conseguiu sim aumentar a produtividade. Infelizmente o Brasil é um dos campeões no uso de agrotóxicos que veremos logo a seguir. E aqui uma máquina agrícola moderna, cara, representando toda essa tecnologia. Quais foram os efeitos de toda essa modernização na agricultura brasileira? Esses desenhos aqui significam muito. Por quê? Com essa tecnologia, houve sim um crescimento na produtividade, mas principalmente naqueles produtos de exportação e produtos para abastecer a agroindústria. Lembra que eu comentei agora há pouco? A agroindústria compra o tomate e faz o molho de tomate, compra o milho e faz o óleo de milho, fubá e outros produtos. Isso que é a agroindústria. Pois bem, a agricultura comercial passou a ficar muito focada nesse tipo de objetivo, que é abastecer a agroindústria e exportação. Isso em detrimento à produção de alimentos básicos da população brasileira, que na sua maioria consomem arroz, feijão, milho e mandioca. Observem aqui. Essa imagem representa aquele agricultor que, não tendo condições de competir com o grande, ou que perdeu o emprego para a máquina, para a tecnologia. Vejam que tem a imagem aqui de uma máquina agrícola. Essa família aqui, perdendo o emprego para a máquina, dirigiu-se para a periferia de uma cidade, aumentando o processo de favelização. Essa outra imagem mostra a aplicação de agrotóxicos, de venenos colocados nas plantações de produtos, que vão ser usados como matérias-primas, como o algodão para fazer a malha e também no alimento que nós consumimos. Calma, já vou especificar sobre isso. Esta foto aqui representa a irrigação. Não é possível fazer a agricultura sem água. Quando a gente estuda o consumo da água dentro do Brasil e nos outros países também, a gente percebe que o uso da água na irrigação, na agricultura, é muito grande, supera e muitas vezes outros tipos de destino. E essa última imagem é muito interessante, porque tem esse triângulo amarelo com a letra T de transgênico. O que é transgênico? Nós chamamos de OGM, organismo geneticamente modificado. É quando pega um gene de algum outro ser vivo e implanta ali, seja num vegetal, seja num animal, modificando as suas características. No que se refere à agricultura, alimentos transgênicos são principalmente milho e soja. Observem aqui, T
transgênico, está escrito embaixo, contém milho transgênico. Vou falar agora sobre a soja e os desertos verdes. A soja vem ocupando cada vez mais e mais espaços na agricultura brasileira. Isso porque o lucro da exportação da soja é grande. Então, muitos agricultores na agricultura comercial preferem 1000 vezes cultivar a soja e ter um bom rendimento do que investir em produtos da alimentação básica do brasileiro, como disse agora há pouco, o arroz, o feijão, o milho e a mandioca. Desertos verdes é quando o homem tira a vegetação nativa, a vegetação natural, e começa a plantar ali em grandes áreas e essas plantações vão tomando proporções cada vez maiores. Por exemplo, é o caso da plantação de pinos, a plantação do eucalipto, para fazer a celulose, que é a matéria-prima do papel, da indústria do papel. É desmatar para plantar cada vez mais a soja, produto de exportação, ou a cana-de-açúcar, que o consumo de etanol tem se tornado cada vez maior. Então essas plantações vão dominando cada vez mais e mais áreas do Brasil. Por isso, desertos verdes. Uma outra questão que precisamos falar é sobre os pequenos agricultores. Os pequenos e médios agricultores não conseguem competir com os grandes produtores que têm muitos recursos, muita tecnologia, muito capital investido. Então, eles criaram cooperativas agrícolas, onde os pequenos se juntam para conseguir comprar sementes e insumos por preços menores e depois, juntando a produção, conseguem também vender por preços melhores. Isso tem fortalecido a agricultura familiar. Observem aqui, em 2017, o Censo Agropecuário Brasileiro, que é feito pelo IBGE, realizou um estudo e comprovou a força e importância da agricultura familiar. Como ela gera 38% da receita da agropecuária e emprega 74% dos trabalhadores locais. Isso é um grande valor, tem uma grande importância. Essa agricultura familiar, como o próprio nome diz, você já vai ter a noção. Quem trabalha ali, a mão de obra, não é assalariada, é a própria família, são os membros da família que trabalham. E aqui nós temos, então, importantes imagens. Uma plantação de soja, aqui a soja já colhida, essa imagem representando uma cooperativa agrícola, e aqui representando a agricultura familiar, que precisa ser valorizada. É ela que traz boa parte dos alimentos até as nossas mesas todos os dias, graças a Deus. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas tanto ouvir falar de alimentos e ver essas imagens, ai, me deu uma fome. Acho que eu vou comer essa maçã. Já lavei, tá? Será que eu devo comer assim? Ou eu devo tirar a casca antes? Vocês sabiam que a agricultura brasileira é uma das que mais utilizam agrotóxicos? Ou seja, quanto de agrotóxico teve na macieira até que ela produzisse essa maçã e essa maçã chegasse a esse ponto nas mãos do consumidor, no caso, nas minhas mãos? É uma interrogação que fica. Olha aqui, vamos observar. Agrotóxicos, cuidado, veneno. Desde 2008, o Brasil tem sido apontado como um dos campeões no uso de agrotóxicos. Isso é uma coisa muito ruim, isso é uma coisa muito triste. Por quê? Embora nós saibamos que esses agrotóxicos são utilizados principalmente na soja, no cultivo da soja, da cana-de-açúcar, do milho e do algodão, que são basicamente matérias-primas para as indústrias, então a gente não consome in natura, vai passar por um processo, nós sabemos que também nos nossos alimentos, nas nossas frutas, hortaliças, verduras, legumes, cereais que nós consumimos, também são utilizados. Mas o que são exatamente esses agrotóxicos?
esses venenos utilizados na agricultura? Acompanhe comigo. São venenos usados na agricultura para matar pragas, matar insetos, bactérias, fungos e plantas indesejáveis. Então, basicamente, nenhum produto agrícola escapa desses problemas. Como eu falei anteriormente, o que fazer? No caso da maçã, eu sei que se eu tirar a casca já ajuda bem, porque boa parte desse agrotóxico, boa parte, concentra-se na casca. Eu posso tirar a casca e comer a fruta. Pois bem, quando é possível, eu posso também, dependendo do alimento, eu vou cozinhar. E aí, boa parte desses resíduos de veneno vão ser eliminados. Mas e a alface, que não tem casca para tirar e muito menos eu posso cozinhar? Então eu tenho que lavar muito bem, fazer uma higienização muito bem feita. Ou eu tenho uma outra opção, que é utilizar, consumir produtos orgânicos. Um pequeno detalhe, eles são mais caros, mas o que é mais importante? Mais importante é o dinheirinho que a gente vai economizar no final do mês ou é a nossa saúde, a nossa vida? Cada um faz a sua escolha. Agora eu vou mostrar algumas imagens que vão enriquecer essa explicação. Um avião fazendo a aplicação do agrotóxico. Nessa segunda imagem, observem que esse trabalhador nem está usando máscara simples de proteção contra esse veneno que ele está jogando. Terceira imagem, sim, esse tem a proteção. Até um certo ponto ele está protegido. E aqui finalmente a imagem de lavar bem frutas, verduras, legumes que nós consumimos in natura, que nós eles não passam por nenhum processo e a gente também não vai conseguir tirar a casca ou a gente não vai cozinhar. Então aí entra aquela atenção redobrada. Nossa, mas quer dizer então que se eu como lanche de um fast food, faz mal para a saúde. Se eu como uma fruta que parece tão saudável, eu já devo imaginar que ela está cheia de veneno, de agrotóxico. Então, qual a saída? Não tem saída? É claro que tem saída. Olhem aqui. É possível fazer uma alimentação mais saudável? É sim. Como? A agricultura familiar, não que ela não use agrotóxicos, mas ela usa menos agrotóxicos do que a agricultura comercial feita por grandes empresas no campo. Outra coisa, muitos agricultores praticam a agricultura orgânica. Significa que o quê? Que é uma agricultura natural, não usam agrotóxicos, venenos, não usam adubos químicos. Tudo é natural, como eu vou mostrar algumas imagens. Como eu falei, tem a questão do preço. Sim, esses produtos costumam custar um pouquinho mais caro. E agora, o que é esse termo agroecologia? Agroecologia é uma forma de agricultura sustentável que agrega conhecimentos científicos e tradicionais, que respeita o meio ambiente e respeita os seres humanos. Que essa agroecologia retoma as práticas agrícolas anteriores à Revolução Verde que trouxe para a gente tanto agrotóxico. Ela tenta superar os danos causados por esse uso excessivo de agrotóxicos e pelo cultivo dos transgênicos. Então, a agroecologia evita o desmatamento, ela é mais natural, ela respeita o trabalhador, o consumidor e o próprio meio ambiente. Vamos observar as imagens para entender melhor todos esses conceitos. Então, vamos lá. Alimentação mais saudável. Aqui, numa propriedade familiar, onde todos trabalham, todos colaboram, utilizando práticas naturais, ao invés de usar o adubo químico, eles fazem o uso de cascas e restos orgânicos, é a tal da compostagem. E aqui, inclusive, a retomada de práticas como o uso da minhoca
para deixar o ar passar entre o solo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem esse capítulo 10, que vocês se questionem em relação ao uso de agrotóxicos, a higienização dos alimentos, a preferência pelos alimentos orgânicos, que vocês compreendam também a importância da agropecuária aqui no nosso país. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Até a próxima!